Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 148. Título: Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Ceifeiros. Mateus 9:37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, para fazermos o nosso estudo de sexta-feira do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. E o nosso capítulo de hoje, nós estamos no capítulo 7, cujo título é Retorno à Vida Corporal. Nós já estudamos, então, nas outras palestras, Prelúdios do Retorno, estudamos até o item 339. E cabe a nós hoje fazermos uma leitura dos itens 340 até 343. O item 340, a pergunta, diz assim: o instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato, o ato da encarnação, como algo grave, uma coisa grave e importante? Quer dizer, esse momento solene aí, um momento especial, um momento cheio de pompa, Será que o momento da encarnação, o instante que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene, um momento de festa, assim, cheio de pompa? E realiza esse ato da encarnação como uma coisa importante? Resposta dos espíritos: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. É interessante a resposta, porque a pergunta se refere a um momento solene, um momento nobre, um momento cheio de pompa. E a resposta dos espíritos é uma analogia com aquele viajante que vai embarcar. Aqui ele está falando para uma travessia perigosa, e que essa pessoa que vai embarcar para uma travessia perigosa não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Claro que aqui ele está fazendo uma alusão aqui, um exemplo de um barco. Hoje em dia poderíamos pensar até em uma viagem, de avião, uma viagem espacial, quer dizer, vai embarcar em um veículo e que esse veículo possivelmente vai E agora, a palestra. passar por períodos que são perigosos e repletos de incertezas. Mas o espírito, ele não para por aí. Ele continua fazendo uma narrativa em torno dessa analogia, porque ele diz assim: o viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se vai naufragar. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. É interessante isso, porque nós temos que lembrar
que para que possamos evoluir, nós temos, né, que passar por esse processo de encarnação. E nós passamos por esse processo da encarnação inúmeras vezes. Nós não poderíamos, nesse exato momento, dizer quantas vezes nós já encarnamos. Ninguém poderia dizer isso. Agora, algo que nós podemos dizer, com certeza, é que os períodos de encarnação são períodos nos quais nós podemos, né, aproveitar essas experiências para nos tornarmos espíritos melhores. E espíritos melhores aqui, nós estamos falando sobre a parte moral e também sobre a parte intelectual. Nós vamos então evoluir nessas duas frentes. E o que ele diz aqui pra gente é que nessa encarnação, possivelmente, o espírito ele deve ter uma ideia sobre ou a respeito do tipo de desafios que ele vai enfrentar. E como assim que tipos de desafio? Pode ser que o espírito, né, ele tenha, de certa forma, tentado superar alguma dificuldade, né, ou até como dizer, movimentar uma montanha, sendo uma montanha aí, um comportamento que já está de alguma forma com ele, né, ou sendo apresentado por ele por sucessivas encarnações, e ele sabe que ele tem que dar um passo no sentido de superar esse comportamento, se for um comportamento danoso, se for um comportamento que vai contra as leis de Deus. E isso para ele é um desafio. Então, o que dá a entender é que o espírito ele tem uma noção, né, ou ele sabe do gênero, né, desse desafio, do tipo desse desafio. Quando ele diz assim, é assim com o espírito. O espírito conhece o gênero de provas às quais se submete, mas ele não sabe se sucumbirá. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando nós encarnamos, né, nós vamos então estar sujeito a situações e experiências nas quais nós vamos ter que exercer a nossa força de vontade, né, para tomar as decisões. Então, se nós temos um determinado tipo de comportamento danoso, um comportamento que vai contra as leis de Deus e que já é algo, de certa forma, automático naquele espírito, porque por várias encarnações ele vem agindo da mesma maneira, quando ele se deparar novamente nesta encarnação, essa nova oportunidade de encarnação, ele ainda não sabe, né, como vai agir. Mas o que nós sabemos é que dependendo da força de vontade do espírito para superar, né, isso é um esforço próprio, é no íntimo do espírito, porque nenhum outro vai conseguir fazê-lo superar. Ele precisa trabalhar isso internamente, por isso que depende da força de vontade. Ao mesmo tempo, nós sabemos, né, a doutrina dos espíritos nos ensina que todos nós somos auxiliados constantemente, né? Então, nós somos auxiliados em todos os momentos, inclusive nos momentos pelos quais passamos por esses desafios. E continua. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio ou de clausura. Quando a gente lê uma espécie de morte, uma espécie de exílio ou clausura, a gente tem que entender que o espírito, né, ele foi criado em um determinado momento, nós não podemos especificar quando, mas o espírito é um ser imortal. Uma vez criado, essa essência, essa inteligência, né, ela é imortal, ela vai continuar, ela vai se aperfeiçoar. Então, quando ele diz aqui sobre o enclausuramento, é porque o estado natural do ser é o estado de espírito. E no seu estado de espírito, ele vai usufruir, ele vai poder fazer uso de todas as suas capacidades, né? Por exemplo, de observação, de sensibilidade,
Porém, quando se encontra encarnado, nós sabemos que nós não poderemos fazer uso amplo das capacidades do espírito. Nós, por exemplo, não poderíamos sair daqui e nos dirigirmos até um outro local 100 quilômetros distante, né? Se nós não fizermos uma jornada a pé de algumas horas, se nós não fizermos uma jornada com um veículo automotor, nós não podemos simplesmente nos transportar quase que instantaneamente, né? Porque estamos encarnados. E o corpo, né, padece com o tempo. Né? O corpo, que é material, está sujeito aos processos, né, físicos, químicos, biológicos da matéria. E naturalmente, em um determinado momento, pode ser que o corpo, né, ele pare de responder, e seria um momento no qual nós teremos a morte do corpo físico. Né? Mas o que ele está chamando a atenção aqui é que a gente sempre está falando do momento do desencarne, mas aqui ele está falando do momento da encarnação. E ele chama a atenção que o momento da encarnação, né, para o espírito, ele chama de clausura e de exílio. Por quê? O espírito deixa o mundo dos espíritos pelo mundo do corpo, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que vai reencarnar, assim como o homem sabe que morrerá. Mas como este, ele não tem consciência senão do último momento, quando a hora é chegada. Ou seja, nós encarnados, nós sabemos que todos aqueles seres vivos, né, um determinado momento, o corpo físico, né, vai cessar essa vida biológica. Né? Então vai chegar a morte para o ser que está encarnado. Então o que ele está dizendo é que os espíritos, eles sabem também que em um determinado momento eles vão ter que encarnar. Agora, assim como o homem encarnado não sabe quando a morte será o momento da morte do corpo físico, o espírito também, pelo que nós entendemos aqui, o espírito não tem consciência, né? O espírito sabe que reencarnará, assim como o homem sabe que morrerá. Mas como este, ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Ou seja, assim como aquele que vai morrer, ele vai ter essa consciência, ele vai se dar conta da morte quando estiver próximo desse momento. Aquele que vai encarnar, né? Os espíritos estão nos dizendo que ele vai ter uma consciência, ele vai ter uma noção que isso vai acontecer quando o momento da encarnação estiver próximo. Ele continua ainda no item 340. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia. Ou seja, a perturbação se apodera do espírito, assim como aquele homem que está em agonia, que está prestes a desencarnar, ele também vai entrar em um estado de perturbação. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja totalmente formada. Os prelúdios, ou seja, os primeiros passos da reencarnação, são uma espécie de agonia para o espírito. Significa que o espírito sabe que ele vai encarnar, ele não sabe o momento no qual ele vai encarnar. E os espíritos nos dizem que, como o estado normal do espírito é no plano espiritual, a encarnação é uma clausura para ele. E ele não sabe quando vai encarnar, ele vai ter uma noção da encarnação desse momento quando estiver chegando próximo, e ele, de certa forma, vai ficar um pouco aturdido com isso. Né? E que os primeiros passos, ou os prelúdios da reencarnação, geram ou são uma espécie de agonia para o espírito. Vamos ao item 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? É interessante essa pergunta, porque o que ele está dizendo é que, vamos imaginar um cenário no qual o espírito A, né, está desencarnado, e ele tem uma noção, ele compreende, né, a sua forma de viver nas últimas encarnações.
E ele, no plano espiritual, após fazer essa análise, né, após receber o auxílio e orientação, ele tem a consciência de que é necessário, quando encarnar, diante daquelas mesmas situações que ele já vivenciou e que ele tomou uma decisão equivocada, ele gostaria, ele está se preparando, ele está estudando, ele está recebendo um apoio e ele gostaria, então, de que quando ele estiver encarnado, diante de uma situação análoga àquela que ele já fez escolhas equivocadas, dessa vez ele possa tomar decisões acertadas, né? E que isso vai depender unicamente do esforço próprio dele. E a pergunta é, bom, se o espírito tem, de certa forma, essa noção, a incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Significa que, antes de encarnar, ele sabe que sempre diante de uma situação específica, ele tomou aquela decisão equivocada. Então ele sabe que ele vai encarnar de novo e ficará, uma vez mais, diante de situações análogas àquelas situações nas quais ele, assim, de maneira repetida, ele sempre toma decisões equivocadas. E será que isso, se ele sabe que ele vai voltar a se deparar com cenários semelhantes, ele então ficará ansioso? Olhe a resposta dos espíritos, uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência, elas podem retardar ou acelerar o seu progresso, conforme as suporte bem ou mal. Então, um ponto que é importante que a gente destaque é que todos nós, né, nós estamos encarnados e ao longo da nossa encarnação, nós vamos passar por estes desafios. Alguns deles, né, parece que para o indivíduo A, ele consegue lidar com uma dada situação com uma relativa facilidade. Já para o indivíduo B, quando ele se depara com aquela situação que o A tem certa facilidade, ele tem bastante dificuldade com aquela situação. O que eu quero dizer com isso? Que existe, apesar de A ter essa certa facilidade com uma dada situação e B não, possivelmente existem outras situações que quando A se depara, ele se sente até oprimido, né? Ele não sabe como lidar com aquela situação, ele se vê aflito, e já o B, pode ser que o B saiba lidar muito bem com esta outra situação. O que eu quero dizer é que como todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós vamos tendo experiências ao longo da nossa vida, e nós vamos tendo acesso, né, a situações e a oportunidades, e nós vamos fazendo escolhas. Como nós somos espíritos imperfeitos, nós muitas vezes, né, vamos tomar decisões equivocadas, porque nós aprendemos ainda muito pela tentativa e erro. E dadas as consequências devido a uma atitude equivocada, essas consequências, né, que vão permitir que nós tenhamos experiências outras a partir dessas consequências, e nós vamos, então, talvez passando por uma situação um pouco mais difícil, uma situação que demanda uma atenção maior, que vai, assim, nos gerar um incômodo, é que nós vamos aprendendo. E por isso, ele diz aqui, uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência, porque todos nós teremos prova, retardarão, acelerarão seu progresso conforme as suporte bem ou mal. A questão de suportar bem ou mal, nós já vimos, né? Nós já vimos no Evangelho o bem e o mal sofrer. Porque se todos nós temos esses momentos de desafio, cabe a nós entender que estes momentos de desafio não são exclusivos da nossa pessoa. Significa que, diante de um momento de desafio, eu não... O indivíduo, quer dizer, o indivíduo diante de um momento de desafio, ele vai sentir dor. É natural que ele sinta dor, porque todo ser vai sentir dor. Isso é um ponto. Agora, ele tem que entender que essa dor, né, não aquela daquela situação, mas todos os indivíduos, eles também vão passar por seus momentos de dificuldade. Significa que a dor não será algo exclusivo dele. E que, diante desses momentos difíceis,
Nós vamos ficar, sim, de certa forma impactados, ficaremos num primeiro momento tristes, talvez com raiva e tudo. Parece que essas são respostas imediatas nossas. Claro, né, nós somos seres e nós temos mecanismos de defesa que são automáticos. O que é justo? Agora, o que nós temos que pensar, num segundo momento, é que todos nós somos filhos de Deus. Deus nos criou, né, com a capacidade de nos aperfeiçoar. E que cada prova dessa, ou desafio que nós vivenciamos, são oportunidades que Deus nos traz para o nosso crescimento. Então é isso que é importante quando ele fala. Será que esses momentos difíceis vão nos auxiliar? Depende da maneira pela qual nós encararmos estas situações. Nós já estudamos no Evangelho sobre a resiliência, sobre a paciência. Então nós temos que nos lembrar em todos os momentos que nós estamos sendo amparados, assim de forma ostensiva, por um grande grupo de amigos espirituais, sempre. E que o que eles podem nos ajudar, né, é nos auxiliando com bons conselhos, nos orientando para que possamos desenvolver a paciência, né, para que possamos desenvolver a fé e entender que nenhum evento é por acaso. Nós temos histórias pregressas. Então, quando esse desafio ele está diante de nós, quando nós temos a certeza que Deus é amor, né, e que Deus é justo, Deus acredita, né, com toda a sua certeza que aquele desafio, né, vai nos burilar, vai fazer com que a gente trabalhe internamente e nós vamos nos tornar pessoas melhores. Então é a forma, né, de olhar para esse desafio. Então tem o bem e o mal sofrer lá no Evangelho, né, e por isso que ele diz aqui, a gente tem uma certa aflição, mas nós temos ferramentas, né, do plano espiritual, ferramentas da literatura. Deus nos traz muitas informações, conversas com amigos, né, essa prática da fé, o trabalho de olhar para o outro ao invés de olhar para nós mesmos. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga, né, avançar, entendendo que o desafio é necessário, mas a conquista que teremos, né, trabalhando com esse desafio será muito grande. 342. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, de seus amigos, que vêm assistir a sua partida no mundo espírita, como o vem receber quando para lá retorna. A gente, quando lê algumas obras, né, da doutrina espírita, a gente lê sobre relatos nos quais a pessoa, quando vai desencarnar, ela, quando vai adentrar aí no momento de fazer, né, essa transição, quando acontece a morte do corpo físico, vários amigos espirituais estão, de certa forma, o acolhendo. E a pergunta aqui seria, ora, se isso acontece quando o espírito ele está, o seu corpo físico, né, já está ali próximo a cessar, né, essa energia vital, a vida orgânica, e ele vai passar para o mundo dos espíritos, será que ele recebe algum auxílio quando ele está na situação agora de encarnar? Essa é a pergunta. Olha a resposta. Isso depende da esfera em que o espírito habita. Se o espírito está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento. Os espíritos que o amam o encorajam e frequentemente o seguem durante a vida. Significa que, dependendo da situação, do local onde ele se encontra, do seu... Isso tudo depende, claro, do nosso nível de evolução, né? Isso depende, então, de que tipo, né, de pensamento nós estamos cultivando ali. Quer dizer, à medida que o espírito vai evoluindo, ele passa a ter desejos, né, ele passa a ter pensamentos mais voltados para o amor, né, para o aprendizado,
para a caridade. Então, o que ele está dizendo é que, dependendo do estado ou na esfera que o espírito habita, esses amigos espirituais dele podem estar do lado dele neste processo da encarnação e muitas vezes o acompanham ao longo da vida. E agora a última pergunta, 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida, olha, até que seguindo aqui, né, porque ele disse que os espíritos amigos poderiam seguir durante a vida. Então ele diz, os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição, ou seja, aqueles que nos demonstram amor, né, afeto, e que se nos apresentam sobre aparências desconhecidas, ou seja, já que a última pergunta disse, bom, dependendo, o espírito pode encarnar e pode ter o suporte de amigos espirituais, e não só no momento da encarnação, mas também ao longo da vida. Então Kardec traz essa pergunta. E os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que nós vemos nos sonhos, os quais nos dão testemunho de afeto, de amor, e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? Resposta dos espíritos. Muito frequentemente são eles. Pois eles vêm nos visitar, assim como ides visitar um encarcerado. E é de novo, né? Ele chama atenção para o encarceramento, como a gente já tinha visto na pergunta 340, que como o estado normal do espírito é esse estado livre do plano espiritual, estar encarnado, né, uma analogia, é estarmos encarcerados. E que nessa situação, esses amigos espirituais podem nos acompanhar, podem nos visitar, né, como nós visitamos um encarcerado. Então a gente poderia interpretar que quando eles nos visitam, eles não nos acompanham, eles querem nos trazer, né, palavras de força, de amizade, de amparo, de motivação, né, para conseguirmos seguir em frente. Então eu acho que a gente pode fechar aqui, nós lemos as perguntas 340, 341, 342 e 343, falando sobre esse momento da encarnação para os espíritos. Fechamos aqui, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima noite, tá? E fiquem todos com Deus e também um ótimo final de semana. Até logo. Tchau.